Olá, pote cheio! Eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Você já está inscrito neste canal? Se não está, faça o favor de se inscrever, não custa nada e ajuda muito quem está produzindo conteúdo de qualidade para você semanalmente. Vamos combinar? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum novo episódio toda quinta-feira ao meio-dia. E fora do episódio completo, todos os dias tem vídeo novo neste canal. Olha só que benefício maravilhoso, não é mesmo? Pílulas de saúde, equilíbrio e bem-estar diariamente para você, pote cheio, para você transbordar esse pote. Bom, olha só. Hoje a gente vai falar sobre o que realmente está criando a sua realidade. Seus pensamentos, suas palavras e principalmente aquilo que você continua carregando do passado. Quantas vezes você já se pegou repetindo uma história que já não te serve mais? Reflita, pote cheio. E se existissem ferramentas para liberar tudo isso? É sobre isso que a gente vai conversar com a maravilhosa Miriam Torres, que é astróloga, terapeuta quântica, praticante de ferramentas de Access Consciousness e mesa radiônica. Miriam, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite novamente, Ana. A Miriam já começou a pagar boleto do Mindfulcast, porque é a segunda vez que vem, e vocês sabem que eu não sou de fazer repeteco, mas começarei fazendo, porque afinal de contas já ultrapassamos os 50 episódios deste Mindfulcast, então as pessoas relevantes e que têm disponibilidade para vir, eu vou começar a chamar de novo sim. Não é verdade? Porque assim a gente aprofunda, não é, mais Miriam? Mais conteúdo, sem dúvida. Né, o primeiro que você veio, a gente ficou muito em astrologia, lembra? Foi. A gente falou muito mais de astrologia. Hoje o papo é outro. Hoje o papo é outro. Então pronto. Miriam Torres vem com toda a sua bagagem para esta bancada. E vamos lá então, que a gente vai falar sobre o poder criador da mente. Certo, Miriam? Uhum. Então eu queria começar te perguntando por que a mente é uma ferramenta tão poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Eu vou voltar para os princípios das leis herméticas, né? Quando a gente conversa sobre o poder da mente, uma das leis herméticas, e é uma sabedoria que a gente não sabe quem criou, mas a gente sabe que tem mais de 2.000, 3.000 anos. É uma sabedoria da época dos caldeus, como a astrologia. As leis herméticas, uma das leis é: tudo começa na mente. Tudo começa no logo, na ideia. E se a gente pensar na nossa sociedade, tudo que a gente vive parte de uma ideia, de alguém. Né? Alguém precisou pensar num carro. Alguém precisou pensar num banco. Alguém precisou pensar numa moeda. Estou falando de 3 coisas que o ser humano inventou. Uhum. Né? Antes era só o ser humano animal e a natureza, né? O ser humano inventou os nomes dos animais, o ser humano precisou inventar teorias para explicar o que acontecia na natureza. Então, tudo começa na mente. Uma ideia nunca sai do papel se ela não caiu na mente da pessoa de alguma forma. Sim. E as ideias estão no ar. As ideias estão no ar. Isso Jung explica no inconsciente coletivo, que eu gosto de chamar de psicosfera. Uhum. A psicosfera, ela está o tempo todo bombardeando a gente de informações. Sim. Né? E aí vem uma sabedoria, já vou trazendo pílulas de sabedoria de várias fontes, né? Nesses 20 anos que eu estudo o autoconhecimento, a Oneness, né? A Sri, que você já entrevistou. Sim, a Siri Pretadi já veio aqui. Na época da pandemia, eu fiz um curso com ela, um workshop. E aí eles falavam o seguinte: existe o pensamento, e existe o pensar. Uhum. O pensar parte de você, ser humano. Você é a pessoa que comanda o seu pensar. Nós, seres, quando a gente fala nós, seres, nós, mente. A mente, ela é uma instituição à parte. A gente tem mania de se identificar com a nossa mente. Mas a mente nem sempre tá
trazendo para nós algo que é fruto da nossa reflexão, daquilo que a gente está fazendo acontecer. Então, a gente tem que saber distinguir o pensar, que é um ato verbo, que requer uma ação nossa, do pensamento, que às vezes é algo que cai na nossa cabeça. Cai na nossa cabeça porque as ideias estão no ar, tem muita influência do ambiente que você está, porque energeticamente você capta tudo isso. E aí você capta ideias que nem são suas, pensamentos e emoções que nem são seus, né? Exatamente. Por isso que aqui, ó, no meu livro, que a Miriam já tem, inclusive, ela foi uma das primeiras a adquirir. Eu gosto dessas amigas incentivadoras que compram o livro da gente. É lógico. Né, Miriam? É lógico. Gosto disso, entendeu? Gosto disso. Ela foi uma das primeiras a comprar o meu livro, gente. Aqui, né, Miriam? Não sei se você lembra, mas a primeira frase é: você não é o seu pensamento. E isso eu gosto de repetir muito. E aí, para você lembrar, você que tá em casa, você não é o seu pensamento, faz assim, ó, se coloca na postura. Quando eu faço essa mãozinha aqui, fora da cabeça, fora do seu ser, é para você se mostrar como um observador, né? Um observador dos seus próprios pensamentos. Exato. Que é uma das pontes que os próprios estudiosos de energia quântica falam sobre isso, né? Você se colocar nessa posição de observar aquilo que você está pensando, né? E como eu falei, você é muito maior do que os seus pensamentos. Então você pode, e deve, e a gente vai explicar várias coisas durante esse podcast, você pode e deve controlar os seus pensamentos. Você é maior que eles. Você é muito maior que eles. Então existem muitas ferramentas que podem te ajudar a silenciar os seus pensamentos. Sim. Né? E desde as mais elaboradas que requerem treinamento, né, Miriam? Como, por exemplo, a meditação. Isso. Até as mais simples. Então, ontem mesmo, quando a gente estava conversando, né, sobre o briefing, sobre o roteiro, eu falei: Miriam, estava aqui fazendo uma salada de fruta para os meus filhos, e aí cortei uma laranja, e aquele cheiro da laranja. E aí eu falei: gente, você tá triste, minha filha? Vai espremer uma laranja, entendeu? Porque assim, é tão poderoso. A gente não dá valor para essas coisas que são muito básicas, muito elementares. Mas a laranja, a fruta, gente, tem um poder curativo. Toma um suco de laranja, corta uma laranja, sente o cheiro da laranja. Tanto que aí você pode ir para sofisticadas técnicas como óleos essenciais. Isso, né? Eu tô fazendo laranja, aqui, quem tá assistindo, eu tô fazendo sofisticadas entre aspas. Porque não é sofisticado, gente. É acessível. É extremamente acessível. Inclusive, o óleo essencial de laranja é dos mais econômicos, né? Do ponto de vista de custo mesmo. E tem um impacto no humor gigante. Gigante. Inclusive, ele não só te deixa com bom humor, mas ele também é relaxante. Então pode ser usado, inclusive, no travesseiro para dormir. Não só o de lavanda, o de laranja também é muito gostoso para você relaxar e entrar num sono de qualidade. Olha só, que interessante, né? E a gente tem muitas ferramentas, né? Mas voltando para a questão do pensamento e do pensar, né? E do poder, né? Vamos pro que a gente falou, né? O poder da palavra e o poder do pensamento, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes qualquer uma das pessoas que estão assistindo esse episódio ou ouvindo pensou numa pessoa? E aí, de repente, a pessoa procura você encontra a pessoa na rua, a pessoa manda notícias, a pessoa manda uma mensagem para você, a pessoa entra em contato, você fica sabendo de algo da pessoa. Outro exemplo que parece faz parte, que é telepatia. Assim, parece que é telepatia. E é. E é. A gente se conecta com as pessoas através da psicosfera, através do inconsciente coletivo. Sim. É uma espécie de telepatia. Sim. A gente está se teletransportando. O poder do pensamento também, a gente pode confirmar o poder do pensamento quando, por exemplo, imagina que você tem um carro vermelho, você resolve comprar um carro vermelho.
a mente, ela tem o poder de querer direcionar você para aquele pensamento. Então, você vai ficar vendo um monte de carro vermelho. Quando você criar aquela ideia. A mente, ela gosta de confirmar aquilo que você está pensando. Então, por exemplo, o poder da mente, o poder do pensamento. Se você está lá se queixando do seu chefe e dizendo que ele é tóxico, ele vai fazer muitas coisas para provar para você e confirmar para você que ele de fato é tóxico. As pessoas vão trazer informações para você confirmando aquilo que você está pensando. Agora, se você olhar para o teu chefe e falar, não, ele é uma pessoa de difícil trato, vou me flexibilizar, vamos ver o que vai dar. A tua postura já muda, o teu pensamento já mudou. Você já não está classificando e julgando ele. Sim. Você está se colocando como protagonista do processo. Você não está colocando uma culpa em cima de outra pessoa. E nem se vitimizando. E nem se vitimizando. E aí tudo isso pode mudar totalmente o teu relacionamento com aquela pessoa. Sim, sem dúvida alguma. Então, o nosso pensamento, ele tem um poder absoluto sobre tudo, sobre os nossos desejos, sobre aquilo que a gente escolhe fazer. Tudo começa num pensar, né? Tudo começa numa ideia. E aí, do jeito que você trouxe agora, eu acho que essa pergunta é bem propícia, né? A relação entre pensamento, palavra e manifestação. Então, muito legal. Quando a gente fala de pensamento, a gente está falando daquilo que não do pensamento, e sim do pensar. Vamos começar a mudar. O pensamento é aquilo que às vezes cai na nossa cabeça, a gente tá lá fazendo uma coisa, de repente cai um pensamento. Uma das coisas que eu percebo, né, ainda mais agora que eu tô em dieta, é que às vezes eu saio na rua e aí vem, que vontade de comer sorvete, que vontade de comer chocolate. Às vezes eu nem tô pensando em sorvete ou chocolate, não tô pensando em doce. E aí eu sempre identifico e falo, não, mas esse pensamento não é meu. Eu estou em dieta. Eu escolho dieta nesse momento. E aí vem uma das palavras-chave que eu aprendi em Access Consciousness, que é a escolha. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, né? Porque às vezes a gente pensa e pensa de forma muito repetitiva em algo que a gente deseja, em algo que a gente quer. E o desejo, o querer, o precisar, o necessitar, todas essas 4 palavras pressupõem algo que está faltando. Você pode até cair naquela questão do eu mereço, que é muito sabotador para quem tá de dieta. Exato. Ou eu mereço também, por exemplo. Mas se você fala eu escolho, aí vem a vírgula da manifestação. Porque quando você fala eu escolho emagrecer, então você, ao escolher emagrecer, você precisa começar a fazer a sua parte. Aí você precisa agir. A escolha, ela requer uma ação. O desejo, não. O desejo fica desejando. Eu quero e não faz nada. Fica perdido nos seus pensamentos, fica num estado ilusório. E a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso aqui. Você fica num estado ilusório e você não parte para ação. Agora, na escolha, você parte para ação. E aí você vai fazer a sua parte. E aí o universo vai dizer sim. Sim. Então, a gente precisa escolher agir para se manifestar, porque aí o universo vai dizer sim. E o universo vai dizer sim no tempo dele, não no seu tempo. Então, você precisa também acreditar que o universo vai entregar aquilo para você, né? Sim. E fazer a sua parte. Sim. É isso, fazer a sua parte e confiar no processo. Confiar no processo e no tempo do processo. Exato. Né? Porque nem sempre... uma brincadeira comigo com essa escolha que eu tô fazendo da dieta, né? Eu comecei o ano passado, há um ano atrás, inspirada, inclusive, pelas ações da Ana. A Ana é uma grande inspiração para mim. De todo dia ir pra academia. E aí... todo dia ir pra academia de ginástica. E aliás, Miriam, eu não te falei quando eu te vi, mas eu te vi muito diferente hoje. E realmente você emagreceu bastante. Eu emagreci bastante já. Emagreci 13 quilos. 13 quilos? 13 do ano passado. Você emagreceu bastante, porque faz um ano, acho, que a gente não se vê. Foi em maio do ano passado que eu vim. E agora eu tô vindo no começo de junho. Foi em maio que eu gravei o episódio com você. Exato. Parabéns. Obrigada. Pela sua escolha. Pela sua escolha. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a brincar. Eu tô contando isso pra gente ver o poder da palavra. Sim. Eu comecei a falar, Projeto Verão 2026. Porque quando eu comecei era julho, eu falei, não, em 2025 eu não vou colher os frutos disso ainda. Sim. Mas talvez em 2026.
Mas eu estava usando essas palavras como brincadeira. Projeto Verão 2026. No final, no começo desse ano, eu escolhi ir para uma Nutri e comecei a mudar hábitos, comecei a aprender sobre alimento, etc. E aí, os resultados começaram a crescer de forma exponencial. E agora, eu olhando, eu falo, Verão 2026, de fato, eu vou estar colhendo os frutos de uma brincadeira, da palavra. Tudo começa na mente, né? Muito antes de eu começar a estudar sobre tudo isso, e a gente sabe, né, que a galera lá da Lei do Segredo fala muito sobre tudo isso, tem muita gente, Joe Dispenza também fala, o próprio Eckhart Tolle fala sobre isso, enfim, o Deepak Chopra, o quanto o poder da mente é curador, e é determinador da nossa história pessoal. Ele determina de verdade a nossa história pessoal. E a partir do momento que você, de fato, se coloca nesse lugar, por exemplo, eu escolho, sei lá, fazer uma viagem. E aí você vai botar o seu corpo para andar. Como no xamanismo eu aprendi. Walk the talk. Colocar a palavra para andar. Você tem que colocar a sua palavra para andar. Você não pode proferir uma palavra e deixar ela perdida, porque senão você deixa um emaranhamento energético por trás de você, um emaranhamento quântico, que vai te levar para um lugar do tipo, eu falei que eu ia fazer tal coisa e não fiz. E aí você se coloca num lugar de culpa, que também é uma energia horrorosa. Frustração, vergonha, que também são energias horrorosas. Medo também. Então, quando você pensou, falou, tem um outro saber também xamânico, tem um livro do Miguel Ruiz, que é de sabedoria tolteca, que chama 4 Compromissos. E nesse livro 4 Compromissos, um dos compromissos é seja impecável com a sua palavra. Então, quando você fala algo, faça aquele algo que você falou. Não se perca. Não se perca entre a sua palavra e a sua ação. Mesmo que você demore para realizar. Mas realize. Mi, eu vou dar um exemplo assim muito prático e diário, né? Então, a pessoa vai lá à noite e decide que ela vai acordar 5 horas da manhã. Toca o despertador 1, 2, 3, 50 vezes e ela não acorda. Ou sei lá, num horário 6, qualquer horário que seja. Então, assim, não cumpriu com a própria palavra. Esses 5 minutos que você deixou no dia, ele tem um custo. E esse custo, ele vai aparecer ao longo do seu dia. Sim. É aqueles 5 minutos a mais que você queria ter para encaixar, para chegar na reunião, para falar com o cliente, para ver seu filho. Então, assim, é o poder e te leva para esse lugar de culpa. Eu não consegui. Isso. Te leva para esse lugar de não ter conseguido. De insatisfação, de frustração com você mesmo. Né? Um outro exemplo que eu queria trazer, inclusive já foi provado pela ciência, sobre o poder da palavra nesse caso, tem um estudo já de muitos anos atrás de um japonês, Emoto, acho que é o sobrenome dele, sobre o poder da palavra na água. A gente já falou desse experimento aqui. E aí, o que acontece? Se você quer, aqui uma dica para quem está ouvindo a gente, quer experimentar e brincar com uma ferramenta? Experimenta escrever num copo a palavra paz. Você está passando por raiva? Experimenta escrever num copo ou numa garrafa, na garrafa que você bebe a sua água todo dia. Experimenta colocar lá paz e toma essa água todo dia com essa palavra. E vê o que acontece com você. Experimenta. É uma ferramenta de graça. Só escrever a palavra paz numa garrafinha e ver o que acontece. Por exemplo, às vezes, só da gente falar a palavra paz, já vem uma sensação no corpo, né? Quando a gente ouve uma palavra como relaxa, já vem assim, sabe? Só quando eu tô nervosa e irritada que a pessoa fala, relaxa. Ai, que nervoso. Não, mas aí esse relaxa já tem um viés de julgamento. De julgamento. Exato, de crítica. Exato. Então aí a gente já não gosta. Exato. Já lembrei de casos assim. Aí escuta, Mi, só conta aqui pro pessoal que esse experimento do japonês, do que eu também, Emoto. Acho que é Emoto o nome dele. Eu nunca sei o nome dele também. Mas é que assim, gente, quem
Eu nem lembro em que episódio que a gente falou sobre isso, mas o experimento é o seguinte, ele cristaliza a água, ela forma formatos de acordo com aquela energia que ele está colocando, a palavra que ele está colocando, né? A palavra que, no caso, se transforma em energia. E aí são movimentos e formatos muito bonitos e hegemônicos, ou não. Né? Exato. De acordo com a palavra. Exato. É muito legal. E isso que você acabou de me falar me lembrou quando eu observo, por exemplo, pessoas que têm deficiência física, a forma como a pessoa foi criada, como é determinante para a vida adulta dessa pessoa, né? Então, as pessoas que são praticantes de atividades físicas, os atletas paraolímpicos, sempre eles colocam que os pais foram os incentivadores, né? E colocaram ele nesse lugar de que ele podia, que ele conseguia, que ele ia ir à frente. Quando os pais colocam a criança num lugar de você precisa de mim, você é incapaz, a criança vai manifestar aquela incapacidade. Quando os pais colocam a criança no lugar de poder, a criança vai para um outro espaço, né? Então, o quanto a palavra também pode influenciar até a educação dos seus filhos. Mozart, eu estava lendo Maestria, um livro maravilhoso, te recomendo. E Mozart, ele tinha um pai que fez ele... O pai dele também era músico. E ele fez, tanto ele quanto a irmã, se desenvolverem e terem, assim, uma primeira infância e segunda infância, assim, muito dedicada à música. Eles fizeram um turnê pela Europa. Só que ele queria que o filho fosse um músico clássico, assim, aquilo que já era produzido naquele momento, para ganhar o dinheiro, para continuar na carreira. E Mozart não estava se sentindo sufocado, porque realmente ele foi um revolucionário, né? Ele foi um mestre. Ele não foi uma cópia, ele foi um mestre. E aí, para ele conseguir desenvolver o trabalho que ele queria, ele teve que romper com o pai. Foi super traumático. Ele rompeu com o pai e ele nunca mais voltou às pazes com o pai. Sim. O pai morreu antes dele, enfim, antes deles reatarem. Então, você vê como a palavra, o ambiente realmente tem muito poder sobre a gente, e muitas vezes as pessoas, para conseguirem, vamos voltar no assunto da dieta, para conseguirem fazer uma dieta, para conseguirem cumprir objetivos que são importantes para ela, muitas vezes elas têm que romper laços afetivos importantes. Também, inclusive com comida que tem um viés emocional muito grande para as pessoas, né? Sim. Isso que você contou para mim me traz a sabedoria da constelação, que muitas vezes a gente tem que romper com a lealdade com os nossos familiares para realizar aquilo que nós escolhemos fazer. Né? Então, essa questão da constelação, que você já entrevistou outras pessoas, muitas vezes a gente tem que dizer não para um ponto de vista dos nossos pais, e aí aqui a gente pega o gancho no ponto de vista, a gente às vezes tem que dizer não para um ponto de vista dos nossos familiares para poder fazer aquilo que nós estamos escolhendo naquele momento da nossa história pessoal, né? E aí, falando em ponto de vista, né, aqui já pegando o gancho do ponto de vista, voltando para a Axis, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, isso é outra sabedoria. Então, se eu acredito que o mundo é hostil, a minha mente, né, voltando àquilo que a gente já falou no começo do episódio, ela vai confirmar a hostilidade em todos os lugares. Se eu acredito que a vida é dura e a gente precisa lutar muito para crescer, a vida vai trazer guerra, luta, desafio para a gente poder crescer e se autossuperar. Se eu acredito que, como o mantra de Axis diz, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, as coisas vão se precipitar na minha vida com facilidade, alegria e glória. Isso não quer dizer que eu não vou passar por desafios. Todo mundo vai passar por desafios na vida. O desafio faz parte do crescimento. Do nosso crescimento e do nosso aprendizado. E daqui a pouco a gente já pode pegar o gancho e falar de passado. Mas você pode passar pelos desafios com facilidade, alegria e glória, fazendo o seu melhor com a consciência que você tem naquele momento. Quando eu aprendi com você sobre Axis, que eu recebi Axis através de você,
e foi um aprendizado incrível e transformador na minha vida. Eu espalhei post-it na casa inteira. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Espalhei na casa inteira e ficou, olha, até perder a cola dos post-its para os meus filhos, para o meu marido, para mim, na casa inteira tinha. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tem outra frase de Axis também sobre o ponto de vista. Interessante ponto de vista. Que você tem esse ponto de vista. Que você tenha esse ponto de vista. Porque no interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, você sai do julgamento. Porque o certo e errado é muito sutil para cada pessoa. Então, se você usa essa frase, interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista, você entende que aquela pessoa enxerga a realidade dela sobre aquela ótica, aquele ponto de vista, e você pode ter um ponto de vista diferente do dela. E não existe um certo e errado nisso. E aí você sai do julgamento, que é outra frequência densa aí. A gente, em hertz, dá para medir frequências de pensamentos, de sentimentos, de estados de ser. A gente consegue medir, é medível. Então, existe uma ciência. Mensurável. Mensurável, essa é a palavra, não é medível. Eu também invento palavras a todo momento. A todo momento. Mensurável. Então, a gente consegue medir o estado da pessoa através dos pensamentos da pessoa. E pegando um gancho nisso, uma vez eu estava num experimento também, no grupo xamânico que eu fiz parte, e aí fizeram um experimento da seguinte forma. Pegaram uma pessoa, e aí colocaram essa pessoa no centro, numa cadeira, e aí colocaram pessoas de uma forma que as pessoas poderiam levantar essa cadeira desta pessoa. E aí pediram, olha, e era um homem grande, e eram mulheres que estavam segurando, eram 4 mulheres, mas era um homem bem grande com 4 mulheres ao redor. E aí a pessoa que conduziu essa dinâmica falou assim, pense em algo que te traz alegria, que te traz uma sensação de leveza, que te traz gratidão. E aí as pessoas, as 4 mulheres que estavam ao redor desse homem, e aí ele deu o comando, levanta ele. E aí as 4 mulheres conseguiram levantar ele. Da sequência, ali 1 minuto, ele falou, pensa em uma memória sua de dor, de sofrimento, uma memória sua do passado, uma história sua que você não resolveu muito bem, pensa nessa história. Aí o rapaz foi lá e pensou. E aí ele deu o comando de novo para as 4 pessoas. Levanta ele. Não foi possível levantar. As mesmas pessoas. As mesmas. O mesmo homem. O mesmo homem, as mesmas pessoas não conseguiram levantar. Que coisa. Portanto, pensamento pesa. Também tem isso. Sim. Pensamento pesa. Sim. E aí você fica com dor no corpo, você fica com dor nas costas, você fica com musculatura enrijecida. Exato. Né? Pensamento pesa. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento à nossa mente, porque a mente, hoje em dia, eu digo que assim, eu como e durmo consciência, o músculo da consciência, que é uma frase de Axis. Quando eu percebo que eu tô indo para pensamentos daquilo que falta, do pote vazio, né? Usando o termo do pote aqui. Pote cheio. Indo para o lugar daquilo que falta na minha vida, eu não vou para esse lugar, não. E aí eu volto para aquilo que tá abundante, maravilhoso, aquilo que eu sou grata, tudo aquilo que eu tenho na vida. E muda, a frequência energética muda. Totalmente. Muda e você atrai mais daquilo. E você atrai mais daquilo. O David Hawkins, vamos falar um pouco dessa escala. David Hawkins foi um cientista, médico, acho que ele era psiquiatra também, americano, e ele nos anos 80 e 90, ele compilou um livro que chama Poder versus Força. E nesse livro, ele fez muitos experimentos com milhares de pessoas, isso está catalogado no livro, onde ele estabeleceu uma escala que ele chama de escala da consciência. E nessa escala da consciência, ele estabeleceu uma medida em hertz para estados de consciência ou estados de pensamento. A gente pode colocar como estados de pensamento. E nessa escala, ele estabeleceu que existem pensamentos, e aí aqui a gente está falando do ser humano, nós somos duais, então a todo momento a gente vai estar entre
o bem e o mal, o bonito e o feio, o belo e o horroroso. A gente sempre vai estar classificando e indo nessas duas, e sentindo essas emoções o tempo todo a gente pode estar sentindo. Mas, volto a dizer, o nosso ser é maior do que o nosso pensamento e a nossa mente. E aí, nessa escala dele, ele estabeleceu que, por exemplo, pensamentos de vergonha, quando a gente sente vergonha da gente, quando a gente sente vergonha de outras pessoas, pensamentos de culpa, quando a gente se culpa, quando a gente coloca a culpa no outro, pensamentos de apatia, que leva a gente a um estado de egoísmo, que a gente não quer ajudar ninguém, não quer contato com ninguém, quer ignorar tudo que está acontecendo, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, principalmente até orgulho, são estados ilusórios. Então, e quando a gente está num estado ilusório, a gente não está num estado de ação, a gente não manifesta. A gente não vai para a ação. A gente está em pensamentos que em Axis e em outras áreas do saber se fala pensamentos distratores. Constringem, né? Assim, porque os distratores, eles te distraem. E aí você fica lá divagando sobre aquele assunto, divagando sobre aquele medo que você tem, aquela preocupação que você tem, divagando sobre aquela tristeza que você viveu no passado. Não, eu complementaria com detratores, distratores e detratores, porque você vai se destruindo. Também. Né? É porque você, nesse estado de ilusão, você fica lá naquela repetição, e isso daí já é uma dica que eu também aprendi no xamanismo. Quando a gente entra naquela verborragia, naquela repetição, que fica tagarelando na tua cabeça, levante a bandeira vermelha porque você está num estado denso de consciência. Quando Pesado, você está num estado leve de consciência, a sua mente vai estar mais vazia e eventualmente as ideias ou os pensamentos ou o seu pensar vai ser breve, vai ser rápido, vai ser um sopro, vai ser claro, você vai ter uma clareza, você não vai estar perdido naqueles pensamentos. Você não vai estar naquele estado ilusório de pensamentos, né? Olha como fica fácil e entender, aí, né? A partir do momento que a gente entra num estado de consciência, de coragem, a gente começa a já sair da ilusão. Quais são esses então, estados de coragem, neutralidade, boa vontade, racional, pensamentos de abundância, de esperança, de amor, de entrega, de alegria, de compaixão, de completude, de paz, de clareza, de conexão e o mais alto de todos, de gratidão. Vou pedir pro João, que é o meu editor, colocar... Mostra a escala, Miriam. Eu vou mostrar, olha aqui. Ó, aí, João, vamos colocar na tela essa escala. Vou te mandar a foto. E com o pêndulo, a gente mede o estado de consciência das pessoas, né? Então, eu medi, antes da gente começar o podcast, eu medi a energia da Ana. E ela estava vibrando amor. Filma aqui, Wando. Agora você faz o close em mim. Porque a Miriam, como assim? Eu falei pra ela, leva o tarô, Miriam. Aí, mas não é pra fazer no ar comigo, né? Ela, lógico, né? Agora ela já me mediu e contou. Olha só. Ela tava em estado de amor. Bom. Então, e nesse estudo, inclusive, olha só que interessante, né? Infelizmente, a gigante maioria das pessoas... As mídias, e agora a gente vai falar também dos canais de TV, a gente vai falar dos filmes que a gente assiste, os videogames que a gente joga e todo o campo de ideias que a gente se conecta. A gente não, né? Eles, todos né, nós. Miriam? Porque a gente não faz essas coisas. Isso, exato. Eu falo nós como sociedade, né? Agora eu tô falando nós da sociedade. Eu também não tô conectada com nada disso. Todos esses estados de consciência que a gente pode se conectar através da TV, através do videogame, através das séries, através de todas as produções da mente humana, nos levam a estar conectados com estas ideias. Então, se você... eu vou dar um exemplo, sei lá, teve uma época aí atrás, antes da pandemia, que eu estava na academia, também um outro momento que eu tentei fazer academia e parei,
que eu tava olhando assim o jornal e aí de repente eu fui observando as notícias só pelas imagens, porque eu não tava ouvindo. Uhum. E assim, era só desgraça, né? Só passava desgraça. Eu nem jornal. falo essa palavra, você sabe. Enfim, mas a gente tem que falar para trazer consciência também, porque tá longe da gratidão, né? Sim. É a ausência da gratidão, né? Sim. Então, a desgraça é a ausência da gratidão. E aí, você olha para aquela tela, você fica com medo. Você fica com medo de sair na rua, você fica com medo de pegar seu carro, você fica com medo da sociedade, você fica com medo dos governantes, você fica desconfiado das pessoas, você não se entrega, você não vai para um estado de alegria. O quanto tudo isso te manipula, né? A gente sabe que tudo isso te manipula porque o medo gera muito dinheiro. Por isso é que... O medo gera muito, o medo vende horrores. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Pode falar. Mas por isso é que eu decidi há anos, eu posso ser cancelada nesse momento, mas tudo bem. Como que é? Interessante ponto de vista que você tenha esse ponto de vista. Eu não assisto notícia. Eu não ligo à televisão. Eu também não. E eu não ligo o rádio. Eu também não. E aí eu faço a minha seleção e o que eu preciso saber, eu sempre fico sabendo. Exato, eu tenho uma frase assim: a informação que eu preciso conhecer vai chegar até a mim. Isso, exato. Porque tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então a informação que é relevante para minha vida, eu vou estar recebendo. Não sofro de FOMO. Exato. Não sofro de FOMO, tá tudo certo. Tá tudo certo. A informação que eu preciso. Aí, ok. E não tenho a menor vergonha de falar, não sei sobre esse assunto. Também. Me fale sobre isso. Isso, gostaria de aprender. Quero aprender sobre isso também. Ou muitas vezes eu falo, na maioria das vezes eu falo, eu não quero saber sobre isso. Eu também. Porque vem a tia, vem a não sei o que contando tragédia, né? Exato. E eu falo, por favor, não me fale sobre isso. O que isso muda na sua e na minha vida? Zero. Eu não quero saber. Exato. Eu sempre costumo dizer, essa informação vai trazer algo de contribuição para minha vida? Zero. Ótimo. Se essa informação não traz uma contribuição para mim, ela não é relevante. Por favor, não me conte. Miriam, da sua prática, né, clínica e da sua observação com os seus pacientes, o que você observa que a pessoa é mais passível de criar através da luz ou através do medo? Sem dúvida alguma, através de pensamentos abundantes. Inclusive, essa teoria que eu estou começando a estudar agora, acabei de ler o livro Poder versus Força e estou me aprofundando mais nesse assunto, eles falam o seguinte, que e aqui eu vou trazer um exemplo, né? Pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Dalai Lama, vibravam muito na frequência da gratidão. Chico Xavier também vibrava nessa frequência da gratidão. A frequência da gratidão atrai recursos para você, sem que você tenha que se esforçar para ir atrás dos recursos. É uma energia atratora, é uma energia que traz coisas para você. Então, e isso, para mim, é muito claro e muito evidente, porque eu sempre procurei ser uma pessoa que olha pro pote cheio. Esse pote cheio pegou, olha pro esse pote cheio. Eu já há anos pratico, né, o pote da gratidão e sempre procuro olhar, ser grata às pequenas coisas da vida. Eu tenho isso como um exercício diário e frequente. Não, a gente sempre, quando o pessoal fala da gratidão, tem gente que acha que tem que ser grato a coisas grandiosas. Não, a gente pode ser grato a pequenas coisas do dia a dia. Deve principalmente ser grato àquelas coisas que não dependeram de nós, e sim aquilo que a gente atraiu para o nosso ambiente e que foi entregue para todos nós, e que chegou até nós. De uma forma leve, de uma forma expansiva. Eu sempre procurei tirar ensinamentos, e aí aqui a gente falando de passado, eu procurei na minha vida inteira tirar os ensinamentos, e eu uso uma frase de passado é professor, passado é aprendizado. Porque a energia do passado e as histórias nossas dos passados, né, todas as nossas histórias pessoais, elas podem servir de inspiração para nós, para a gente mudar o agora e o futuro. Se a gente fica preso naquela história, a gente fica preso num interessante ponto de vista. Muitas vezes. Então, por exemplo, pegando um gancho da minha história pessoal, durante a minha infância inteira, minha mãe falou, olha, você não pode fazer atividade física.
Então, eu não fiz atividade física na minha infância inteira, porque Por eu que tinha não uma podia? hérnia, porque eu tinha uma hérnia. E também tinha pé chato. E era sou TDAH. Eu descobri isso há pouco tempo, que eu sou TDAH. Então, o TDAH é hiperativo e cai, né? E é mais desengonçado. Eu sempre fui uma criança grande. Tudo isso atrapalhou bastante o meu desenvolvimento. E aí eu tinha um interessante ponto de vista que exercício físico não era para mim. E desde os meus 33 anos, eu mudei o meu ponto de vista. E falei, não, eu vou começar a fazer uma atividade física que eu seja compatível. Tenho N problemas ortopédicos, né? Mas não, eu faço uma outra escolha. E fui fazendo outras escolhas. Fiz yoga, fiz 10 anos de pilates, né? Gostava muito de dançar. E hoje eu tô lá fazendo academia. Hoje eu posso fazer força, porque eu já operei a hérnia. Mesmo com as minhas debilidades, eu vou adaptando para a minha realidade. Claro. Então, de novo, o poder da nossa escolha. A gente precisa fazer escolhas conscientes e aí sim manifestar. Miriam, essa coisa da gratidão, né? Você falou, eu vejo isso também muito na minha prática, que as pessoas esperam, uau, né? Quando eu estiver nas férias, quando chegar o final de semana, aí eu vou ser feliz, aí eu vou agradecer, aí vai ser bom. Só que não, né? Aí chega nas férias, chega lá de frente pra Torre Eiffel, a pessoa olha e fala, ai, cadê aquela alegria? Não veio, né? Não foi, porque onde você vai, você se leva junto. E essa semana eu tava em casa, eu trabalho muito, né, dentro de casa, dei aquela pausa estratégica no final do dia, abri a janela e tava o sol, assim, bem... Um minuto que eu demorasse pra chegar naquele ponto que eu cheguei, da janela da sala, eu não teria pego aquele pôr do sol. Menina, eu fiquei ali na janela, eu coloquei a cabeça pra fora, assim, e foi tão gratificante. Tão gratificante, mas eu percebi isso, eu poderia ter pensado, poxa, por que eu não vim aqui antes? Poxa, esse pôr do sol cheio de fiação aqui, tô em São Paulo, podia estar na beira da praia. Não, eu simplesmente fui grata por aquele momento, foi um presente na minha vida. E aí você pode ter certeza que nesse momento que você contemplou a natureza, a contemplação da natureza eleva muito o nosso estado de espírito e o nosso estado de consciência. Então, assim, para quem não tem recursos, vá para um parque. São Paulo tem N parques, Brasil inteiro tem praia. O simples fato de a gente observar um animal, tenha um pet, observe o seu animal, se conecta com aquela paz. Que aquele animal, porque o animal sempre está em paz. Miriam, o sol é para todos. O sol é para todos. Ele está sob a nossa cabeça, independentemente da sua cidade, que tem mais ou menos prédio. Exato. Então, assim, olha para cima, faz a postura. Faz a postura da Mulher Maravilha, entendeu? Empina esse peito, ergue a cabeça, postura ereta. Espreme uma laranja, minha filha. É isso. Você vai ver como... Você já vai mudar a tua frequência. Muda. Se você olhar um pôr de sol, né? E aí aqui a gente falando de técnicas de mudança de frequência, né? A gente pode também abordar isso. Então, você tá lá, preso numa história sua do passado. Então, por exemplo, no meu caso, né? Tive N problemas ortopédicos, passei por muitas cirurgias por conta desses problemas. Eu poderia ficar presa nessa história minha do passado. Como eu fiquei durante muito tempo, eu não posso... eu não posso. Vítima, né? Vítima, chorando. E aí aqui a gente vai para a neurociência e vai para as sinapses. E aí dando aquele comando viciante na minha cabeça. Pavimentando mais e mais aquele caminho. Ainda, né? Colocando aquilo que falta. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Ou então você pode falar, não, eu vou quebrar com essa crença e vou atrás daquilo que eu escolho nesse momento, né? É o grande poder da gente fazer escolhas, escolhas conscientes, né? E botar nossa palavra para andar e ir em frente e não ficar tropeçando nas nossas palavras, né? Isso que você trouxe é muito um exemplo de autossabotagem. Pensamentos e sentenças que nos autossabotam. Exato. E né? aí Eu não posso, não é para mim. Isso. Eu não fui feita pra isso. Isso é só pra quem tem dinheiro. Também é outra crença. Ayurveda, por exemplo, eu que falo muito de Ayurveda, Ayurveda é pra quem tem tempo. Não. É pra quem escolhe. Mas são crenças limitantes. Exato. Isso é a autossabotagem. Eu sou uma pessoa noturna. Isso é autossabotagem. Também. Então são muitos exemplos, Também. né, de autossabotagem que a pessoa precisa estar atenta.
Exato. E pegando um gancho na autossabotagem e no poder da palavra, né? O que eu observo muito também terapeuticamente falando com os meus clientes, né? Muitas vezes eles chegam na consulta cheios de crenças limitantes, do olhar para aquilo que falta, do olhar para aquela história do passado que está prendendo ele, do olhar para aquela crença de que eu sou assim, eu sou assim. Né? Eu falo que é a síndrome de Gabriela. Isso, a síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, Gabriela. E nós somos seres mutáveis, né? A ciência já está provando a neuroplasticidade. A ciência já está provando que uma pessoa que se conecta com abundância, com leveza. Eu soube de um caso de uma amiga que passou por um câncer, que teria que passar por um protocolo de 5 anos para se tratar do câncer, para continuar tratando. Ela já tirou e teria que continuar tomando medicação por 5 anos, e com 2 anos, o médico, junto com ela, aceitou que ela corra o risco de parar de tomar medicação, porque ele falou que a medicina já está provando que pessoas que estão conectadas à espiritualidade, que fazem práticas espirituais, que meditam, que estão conectadas com a abundância, têm o poder de sair de uma condição como essa. O que você diria, assim, de um exemplo de frase que a maioria das pessoas repete e que fecha portas? Há várias, né? Sim, mas eu sou assim, é assim que eu funciono, é uma delas. Isso não é pra mim? Isso não é pra mim. A pior de todas, que é eu não posso, eu não posso, foi não culpa sei. minha, foi culpa minha. Porque nada é 100% culpa sua. Mesmo um erro seu, eventualmente, nunca é 100% culpa sua. Porque a gente está conectado com outras pessoas, com os outros universos, com as organizações, com as instituições. Nunca é 100% culpa sua. E aquela, assim, é muito difícil. É muito difícil. Eu não acredito. A pessoa nem tentou. Eu não acredito. Eu não acredito. Né? Então a pessoa nem se já dá se o luxo. Fechou. Exato, a pessoa já se fechou naquele ponto de vista. Ou é muito difícil. Né? A meditação, eu escuto muito isso. A meditação, eu já tentei e não deu. Não é pra mim. A pessoa tentou um dia, 2 minutos, né? Ou tentou uma semana, ou tentou um mês. Mas, gente, não importa. Você teve experiências com academia, com esporte, que você teve uma evolução. E olha o estado que você tá hoje de consciência. Porque você treinou, você não desistiu. Hoje você tem muito mais facilidade lá na academia, pegar os pezinhos, se entende ali naquele ambiente, do que no primeiro dia que você foi. Ou no seu recomeço. Sem dúvida, né? sem dúvida. A mesma alguma. coisa é o treino cerebral. Exato. Para meditação, o treino da mente. Para meditação ou para qualquer uma das outras técnicas que a gente trouxe aqui. Eu costumo dizer assim para a pessoa que fala para mim, olha, eu não consigo meditar. Tá bom. Então, eu primeiro falo, olha, então vamos aprender pelo menos respirar? Porque a respiração, só de você, eventualmente, e isso eu já provei, inclusive, em terapia com os meus clientes. Eu faço a pessoa inspirar e expirar 10 vezes, em silêncio, ouvindo só a minha voz. Só de fazer isso, a frequência energética da pessoa muda. Muda na hora. E você mede com o pêndulo? Eu meço. Eu começo o atendimento medindo a energia da pessoa, porque aí eu só sei se a pessoa tá mentindo para mim também. Então, antes de eu começar a atender, eu já meço. Em que frequência essa pessoa tá. Sim. E aí, no que a pessoa começa a se expressar, eu já sei. Eu já sabia que ela tava naquela frequência. E aí, na conversa, a pessoa vai tomando consciência sobre aquilo que ela tá trazendo. E aí, no final, a gente faz uma dinâmica através ou de meditação xamânica, ou de processos verbais de Axis, ou através da respiração, ou através só do toque do tambor, e a pessoa vai para uma outra frequência. Ela termina a sessão num outro estado de consciência. Transmuta, né? Transmuta. Então, no mínimo, gente, usa o poder da tua respiração. Não consigo respirar. Sinta o cheiro da sua mão. Coloca a tua mão.
Que nem como a Ana falou, vai descascar uma laranja, porque o corpo, a mente, ela é tagarela, ela fala, ela vai. Imagina a minha mente TDAH, né? Enfim. Agora o corpo não. O corpo, ele te leva para um outro saber. O corpo te traz para o momento presente. O corpo te traz para o agora. Por isso que a meditação é tão poderosa. Porque ela traz você para a consciência do corpo. Porque você vai prestar atenção no seu diafragma, você vai prestar atenção na sua barriga, você vai ativar chácaras, querendo ou não querendo. E você vai vir pro agora. Por isso que fumar, isso eu soube através da própria Ana Beatriz Barbosa, a psiquiatra. Por isso que fumar, é um ato meditativo. Ou abrir um vinho e beber, também é um estado de trazer você pro agora. Nós não estamos aqui levantando a bandeira da apologia pro cigarro nem pra bebida. Pelo amor de Muito Deus. Pelo contrário, só tô trazendo a consciência do corpo. É que saiu agora recentemente, eu tenho visto também. Mas eu acho que é um péssimo exemplo. Não, é um péssimo exemplo. Não, sem dúvida. Respeito, porque vai ter gente aí que tá doido pra pegar um motivo pra continuar. Exato. Entendeu? E não é motivo. Tá bom? É uma crença. Isso não é motivo, você não crença vai continuar. Também. Tá na hora de largar o cigarrinho, minha filha. Se você não largou ainda, eu não me conformo. Como que tem gente que ainda fuma hoje em dia? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, ainda mais vindo de referências tão fortes como a Ana Beatriz de Barros, por exemplo, porque tem gente que se apega nisso aí pra continuar fumando. Pois é, exatamente. E, de novo, crenças limitantes. Então é por isso que eu fumo. E aí você, então é por isso que eu fumo. Tem que tomar cuidado. Não. A gente tem que prestar muita atenção. A gente tem que prestar muita atenção, porque, de novo, né? Tudo é equilíbrio na vida. Né? Ana Beatriz Barbosa. Isso. Bom, eu acho que, assim, esse podcast tinha assunto para muito mais, porque realmente eu fico fascinada com o poder da mente. Como a gente constrói ou destrói. A mente é muito poderosa. E eu acho que um recadinho, assim, que todo mundo tem que levar é: a mente mente. A mente mente. Eu sempre falo isso. A mente mente, né? E uma das coisas que eu ensino para os meus clientes, e vou trazer aqui, é: mente louca, cala a boca. Principalmente naqueles momentos que a gente tá verborrágico. Boa! Mente louca, cala a boca. Mente louca, cala a boca. Não fala nada. Entendeu? E vocês vão experimentar. E vocês vão ver que a mente vai parar de falar. Isso que você trouxe. Porque a mente não é você. Você é maior que a mente. A mente pode te trazer um sentido de identidade. Mas você é muito maior que a sua mente. Muito maior. Muito maior que a sua mente. Eu queria fazer um complemento na questão da respiração que você trouxe, que, assim, o corpo, né, você disse que o corpo, ele acalma, e acalma através da respiração, porque a nossa respiração, se você não presta atenção, muita gente está respirando aqui, ó, no 1/3 superior, e aí isso é o seu corpo que está num estado de desequilíbrio, e por conta deste estado de desequilíbrio, você desequilibra a sua mente. Então, veja, começou no corpo, muitas vezes a mente nem sacou ainda o que está acontecendo, mas foi algo que aconteceu no ambiente, às vezes é um cheiro, às vezes é algo que você escutou, que pronto, o corpo entrou em estado de alerta. Para você resolver isso, primeiro, você tem que se conhecer e perceber que a sua respiração está diferente. Está diferente. E aí você traz essa consciência para o seu corpo, a consciência, né, da mente para o seu corpo e equaliza essa respiração. Você tem que se forçar mesmo, assim, de uma maneira com autocompaixão, né, mas a trazer a respiração para o equilíbrio. A respiração completa, que é diafragmática, ela não é aqui num 1/3 superior, você tem que expandir o abdômen. Né? Então, respirações lentas e para mudar a frequência energética, para mudar a sua carga mental, para mudar, então, o seu estado de ser, o seu estado de ânimo. Exato. E muitas vezes é assim, ó, isso aí, esse insight que você teve é pura fantasia. Na realidade, não tem nada acontecendo de perigoso para você. Exato. O ambiente externo, muitas vezes, é mais seguro do que o interno. Então, a gente tem que se ligar nisso. Exato. Né? E pegando um gancho nisso que você falou, Ana,
dos estados, né, de medo, por exemplo, que é uma frequência super baixa, né? Super baixa. E infelizmente a sociedade vibra muito no medo, né? Porque tem esse medo da escassez. E o medo da escassez é uma herança genética nossa, porque muitos dos nossos ancestrais viveram fome, viveram escassez. E aí a gente já carrega isso como uma carga para o nosso dia de hoje. E que muitas vezes não condiz com a nossa realidade. Muitas vezes não condiz com a nossa realidade. Então a gente tem que estar muito atento, né? E falando de medo, e aí o medo a gente deriva na preocupação, né? Tem muita coisa que eu fico sabendo e eu não sei a fonte. Meu TDAH não permite eu saber a fonte. Mas eu li em algum lugar que, assim, 95% de tudo aquilo que a gente se preocupa nunca acontece. 5% vai acontecer. Então, a gente às vezes se preocupa com muitas coisas, né? Vai. Não, tem aqui no meu livro também uma frase que ilustra bem isso, que agora não sei se eu vou conseguir encontrar, mas dizendo exatamente isso, que a maioria dos seus problemas nunca irão acontecer. As suas preocupações nunca vai acontecer. Então a gente tem que estar muito atento, né? A esse estado de ilusão que a mente coloca a gente também, né? A esse estado também de escassez que a mente coloca a gente também, né? De crenças limitantes. E superar, e dizer não, eu faço uma escolha diferente, né? Eu faço uma escolha, agora eu tenho poder, como Mozart, como você falou. Ele precisou romper o relacionamento com o pai para poder ser o Mozart. Se ele seguisse o que o pai queria, talvez ele não seria o Mozart, né? Ele teve que decepcionar. Ele teve que decepcionar o ponto de vista do pai. Ele teve que fazer uma escolha diferente para poder ser quem ele era, né? E muitas vezes na nossa vida e na nossa experiência pessoal, a gente vai precisar dizer não para os outros para dizer sim pra gente. Né, Ana? Buda, tem uma frase aqui de Buda. Não achei aquela, mas tem essa daqui. Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Exatamente. Frase de Buda. Exatamente. Miriam, se você pudesse ou tivesse apenas uma frase para você escolher para falar todos os dias para você mesma ao acordar, qual seria? A frase que eu coloco para mim hoje é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas eu lembrei muito, quando a gente conversou de ontem para hoje, de um mantra. Até eu vou mandar depois ele para você, e você até pode publicar também nas tuas redes. Que é um mantra que a minha mãe passou para mim. Ela aprendeu, acho que no rádio, e eu usei muito tempo, que chama Mantra da Felicidade. E ele fala, o Mantra da Felicidade, ele fala do poder da nossa mente. Você tem ele aí, não? Eu tenho no meu blog, eu posso mandar ele, eu posso até fazer uma busca dele e falar daqui a pouco sobre ele. Mas, se vocês colocarem talvez no Google Mantra da Felicidade, vocês vão encontrar. Ele é mais longo, né? E aí aqui a gente fala das afirmações positivas também, eu quero falar sobre isso, né? Existe já muito isso, em várias religiões usam vários termos diferentes, mas o quanto você se auto-colocar nesse lugar de poder te leva para um lugar de poder. Né? Eu lembro de um TEDx que eu vi sobre uma pessoa que falava sobre a postura. Que você, como você falou, a postura do peito aberto. Quando você se coloca nessa postura de peito aberto, você já está aberto para o universo, aberto para as experiências. Se você tá assim, você tá fechado para as experiências. Se você tem uma postura assim, você já está numa postura de poder, de empoderamento, né? O exército usa, né? Uma postura assim, para você já estar naquela postura de poder, de estar empoderado. Não, né? E você encontra com as pessoas na rua. Hoje eu tava saindo do clube, era 7h30, eu já tava saindo, aí encontrei com uma pessoa, ela tava entrando assim, ó, toda encurvada, e cumprimentei, super alegre, imagina, depois da educação física, né? Tava lá endorfinada. E aí, toda, né, peito aberto, saindo. E ela falou assim, você tá saindo ou você tá chegando? Falei, tô saindo. E fui. E ela toda encurvada. E aí eu senti o peso dela. Sim. E eu senti o peso, assim,
de um julgamento no contexto de inveja até, sabe? Foi meio chato. Sim. Mas mais chato pra essa pessoa do que pra mim, porque eu tava hypada. Que legal que você falou sobre isso do pensamento, porque agora me trouxe uma outra coisa, e do pensamento da outra pessoa. Sim. Quando a gente tá num estado de ser como o seu, a gente também blinda o nosso estado. Eu tava a gente blindadaça. cria uma camada protetora. Eu tava... Quando a gente tá em outras frequências, infelizmente a gente tá mais Absorve. vulnerável para absorver também pensamentos, sentimentos e emoções de outras pessoas e eventualmente tá com o nosso campo aberto para ataques psíquicos. Sim. E aí esses ataques psíquicos podem atrapalhar a nossa vida. E aí entra a ferramenta da mesa radiônica, que muitas vezes à distância eu consigo tratar a pessoa de pensamentos de outras pessoas. Sim. Né? Nessa área holística a gente já sabe que existem formas de pensar. Acabou. Bueno. Pode contar, não vou encerrar. Forma pensamento atrapalha, pensamento de outras pessoas atrapalham, ataques psíquicos de outras pessoas podem atrapalhar o nosso campo também. Portanto, se a gente trabalhar muito o nosso poder pessoal e estar conectado com quem nós exatamente somos, estarmos próximos das pessoas que fortalecem as nossas características pessoais e que admiram a gente, e aqui eu não estou falando de egoísmo ou de arrogância, estou falando de admiração, que aceitam a nossa natureza tal qual nós somos, a tendência de a gente não ter problemas com essas pessoas que mandam vibrações para nós é muito maior. Agora, se você percebe que você não está no seu estado de ser, você não está vibrando em quem você está percebendo que seus pensamentos estão te levando para outros lugares que antes não te levavam, talvez seja o momento de você buscar ajuda, seja através da meditação, seja através da yoga, seja através de uma terapia holística, seja através de barras de axis, seja através de uma constelação, seja através de uma mesa radiônica. Aqui eu abro todos o leque de todas as ciências ocultas, esotéricas, e inclusive científicas, como a psiquiatria, como a psicologia. Busque ajuda. Não fique nesse estado de ser achando que isso é você. Não se identifique com a sua história do passado. Não se identifique com a sua mente. É esse o recado que eu tenho para passar para as pessoas. Não se identifique. E só um adendo aqui, que a meditação é uma ferramenta, uma prática, que ela é ancestral, não é espiritual e ela é comprovada cientificamente. Assim como o poder da respiração também. Então, não se engane, não se iluda de que não é para você. Eu acredito sim que seja o caminho para a salvação da humanidade. Assim, para que a gente tenha uma vida e relacionamentos mais saudáveis e mais bem estruturados. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu tenho essa... Eu também tenho suspeito que, né? Suspeito que. Miriam, foi uma delícia. A gente vai marcar para você vir falar de outros assuntos, porque tem muita coisa, né? Mesa radiônica foi algo que eu nunca falei aqui. Acho que é bem legal, tem muito pano para manga. Sim. Tá bom? Com certeza. Você Gratidão volta? Pelo convite. Com certeza. Quantas vezes você me convidar, eu tô aqui. Porque eu acho que é importante a gente levar a sabedoria para as pessoas. Às vezes a pessoa nunca ouviu alguém falando sobre esses assuntos, né? Nunca teve a oportunidade de fazer um curso, né? Sim. E você, Ana, tá sendo uma contribuição enorme para muitas pessoas. E não importa, vou repetir uma frase do Gary Douglas, mais uma vez citando o Access. Se você fez bem para uma pessoa, você já fez um grande bem. Então, imagina a quantidade de pessoas que são favorecidas por esses saberes que você traz aqui. Ai, Miriam, né? Obrigada. É isto, né? E a gente precisa ser esse lugar. A gente já tá nesse lugar de contribuição para as pessoas. Eu me coloco como instrumento mesmo. Exato. Assim como eu sei que você também se coloca. Também. Você também é uma grande inspiração e fonte de transformação para muita gente, fonte de cura. É isso. Então, sigam a Miriam. Eu quero que você olha aqui para essa câmera, deixa lá o teu arroba do Astroabraço. Meu arroba no Instagram, no TikTok, é Astroabraço, Astroabraco. E também no YouTube, eu tô como Astroabraço. E tem também o site, astroabraçoastrologia.com.br. É, muito legal. Miriam faz mapa astral, faz mesa radiônica, faz barras de axis, tem aí um pacote de tarô.
de opções, né? De opções. De autoconhecimento e de expansão de consciência. Eu sou uma pessoa eu sou viciada em saber. Sou viciada e compulsiva por sabedoria. Né, Miriam? Somos. Então, eu vou buscando e vou confirmando coisas até que eu praticava desde criança, desde jovem, e hoje já tem muitas teorias que confirmam isso aí. As minhas crenças. A sua intuição já te trazia como saber, né? Exato. Gratidão pelo convite, Ana. Miriam, eu que agradeço. Sempre muito bom. Obrigada mesmo. Não, o microfone capta tudo aqui. Isso. Olha, você, pote cheio, tenho certeza que você tá saindo desse episódio com o pote bem cheio, transbordando. Foi bacana, não foi? Então, compartilha, manda pra quem você acha que pode se beneficiar dessa conversa. Lembra que eu pedi lá no início, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda quinta-feira novos episódios. Eu te vejo na próxima quinta. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Namastê. Namastê.